Olá, aluno do nosso curso Carreiras Jurídicas, módulo 1, mais uma aula de Direito Penal, parte geral, mais precisamente Teoria Geral do Delito. Essa é mais uma aula a respeito do importante tema, acho que um dos mais importantes, envolvendo o direito penal e o seu concurso público. Eu hoje vou dar sequência ao tema conduta. Vamos continuar estudando conduta. Hoje eu vou estudar com vocês espécies de conduta. Espécie de conduta quanto à voluntariedade. É na aula de hoje que nós vamos estudar o crime doloso, o crime culposo e o crime préter-doloso. Vamos relembrar o que nós já vimos? Dá uma olhada, ó. Olha o esquema que eu fiz para vocês não perderem o fio da meada. Nós estamos estudando a teoria geral do crime. Lembrando que o crime tem 3 substratos, nós estamos no primeiro substrato do crime, o fato típico, que ele é constituído de conduta, resultado, nexo e tipicidade. Por hora, eu estou estudando o primeiro elemento do fato típico, a conduta. E a conduta, ela é não apenas o primeiro requisito do fato típico, como o requisito mais complexo. Na aula passada, nós vimos teorias da conduta. Estão lembrados? Causalismo, neocantismo, finalismo, teoria social da ação, funcionalismo. Depois eu estudei com vocês as características da conduta. Características. E eu terminei a aula falando das causas de exclusão da conduta. Hoje, nós vamos começar espécies de conduta. E o assunto espécies de conduta, ele é dividido em crime doloso, culposo e préter-doloso, erro de tipo, ação, omissão. Rogério, na aula de hoje você vai estudar tudo isso? Não. Na aula de hoje eu vou estudar crime doloso, culposo e o préter-doloso. Na próxima aula, você já sabe, na próxima aula eu estudo com vocês erro de tipo, ação e omissão. Tá ok? Então você já tem o sumário da aula de hoje, crime doloso, crime culposo, bem como o sumário da aula que vem, erro de tipo, ação e omissão. Quando eu terminar isso, aí eu já parto para os demais elementos da conduta, resultado, nexo e tipicidade. Esgotando isso, aí eu já começo o segundo substrato do crime, ilicitude. Tá joia? Então eu acho que fica bem fácil para você entendendo passo a passo como que nós vamos levar o nosso curso, tá ok? Então, repito, qual é o assunto da aula de hoje? Espécie de conduta, mais precisamente a conduta e a sua voluntariedade. Tá aqui, ó. Quanto à voluntariedade. E nesse tanto, eu quero lembrar uma discussão travada entre a teoria clássica e a teoria finalista. A teoria clássica, ela dizia que o crime é composto de fato típico, o seu primeiro substrato, ilicitude, o seu segundo, e culpabilidade. E para ela, a teoria clássica, o dolo e a culpa são analisados exatamente na culpabilidade. A teoria finalista mudou isso. A teoria finalista concorda que o crime é fato típico, ilicitude e culpabilidade. Porém, migrou o dolo e a culpa da culpabilidade para o fato típico, como elementos implícitos do tipo. Elementos implícitos do tipo, tem gente que diz que são elementos implícitos da conduta, elemento subjetivo no caso de dolo, elemento psicológico normativo no caso da culpa, implícito da conduta, outros dizem elementos implícitos do tipo, não importa. O que eu quero que vocês entendam agora é que a teoria finalista migrou o dolo e a culpa da culpabilidade para o fato típico. Então, quando nós estudamos dolo e culpa, estamos estudando elementos que pertencem ao fato típico, mais precisamente a conduta. Situaram o estudo do dolo e da culpa? Fácil. Então, nós vamos começar com o crime doloso. O crime doloso está previsto no artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Está aqui, ó. Considera-se o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Rogério, nossa, o legislador foi muito feliz nesse conceito de dolo, né? No que diz respeito ao dolo,
ele até que foi feliz, deu um conceito razoável, o que não se repetiu quando ele tratou da culpa. Nós vamos ver isso. Mas no que diz respeito ao dolo, temos aí um conceito razoável. Mesmo assim, a doutrina resolve explorar dolo. Dá uma olhada, ó. O que vem a ser dolo? Dolo é a vontade consciente dirigida a realizar ou aceitar realizar a conduta descrita no tipo penal. Então tá aqui, ó. Dolo é vontade consciente dirigida a realizar ou aceitar realizar a conduta descrita no tipo penal. Isso é dolo. Agora, cuidado, eu coloquei uma atenção aqui e eu quero que vocês não se esqueçam do seguinte. A noção de dolo não se esgota, na realização. A noção de dolo não se esgota na realização da conduta. Não se esgota na realização da conduta. Abrangendo resultado e demais circunstâncias da infração penal. Da infração penal. Então, cuidado, a noção de dolo não se esgota na realização da conduta, abrangendo o resultado e demais circunstâncias da infração penal. Por que isso, Rogério? Por que isso? Para evitar responsabilidade penal objetiva. Para evitar responsabilidade penal objetiva. Então tá aqui, ó. Dolo é a vontade consciente dirigida a realizar ou aceitar realizar a conduta descrita no tipo penal. Cuidado, que essa noção de dolo não se esgota na realização da conduta, abrangendo o resultado e demais circunstâncias da infração penal, tudo para evitar a nefasta responsabilidade penal objetiva. Da simples leitura do conceito de dolo que eu coloquei para vocês, já é possível se extrair os elementos do dolo. Vejam que eu coloquei dolo como sendo vontade consciente. Eu consigo assim extrair os elementos que compõem o dolo. Então tá aqui, ó, elementos do dolo. O dolo tem um elemento volitivo e um elemento intelectivo. O elemento volitivo é a vontade de praticar a conduta descrita na norma. Vontade de praticar a conduta descrita na norma. Tá aqui, ó, elemento volitivo, vontade de praticar a conduta descrita na norma. E o intelectivo, consciência da conduta e do resultado. Consciência da conduta e do resultado que poderá advir dessa conduta. Está aqui. Então, elementos do dolo são dois: volitivo e intelectivo. A partir do momento que eu conceituei dolo como sendo vontade consciente, eu já consigo perceber que o dolo é composto de um elemento volitivo, vontade, e de um elemento intelectivo, consciência. Na prova do MP do Maranhão, isso foi explorado pelo examinador e ele colocou o seguinte conceito de dolo. Dolo é a vontade livre e consciente. Isso está certo ou está errado? Dá uma olhada, ó. Cuidado, cuidado. Não raras vezes percebemos doutrina conceituando o dolo como sendo vontade mais livre, mais consciente. Peraí, Rogério. Então quer dizer que o dolo,
para essa doutrina, ele não é composto somente dos elementos vontade e consciência. Ele teria um terceiro elemento, que é a liberdade. Está correto isso? Pessoal, MP do Maranhão explorou essa questão e falou, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. A liberdade da vontade, a liberdade ou não da vontade, não é elemento do dolo. Não é elemento do dolo. A liberdade da vontade não é elemento do dolo, mas circunstância a ser analisada na culpabilidade. Mas circunstância a ser analisada na culpabilidade. Circunstância a ser analisada na culpabilidade. Então, cuidado. Dolo tem dois elementos. Dolo tem dois elementos. O elemento volitivo e o elemento intelectivo. Se essa vontade é ou não livre, não exclui o dolo. Se ela eventualmente não é livre, ela pode excluir a culpabilidade. Mas dolo existe. Dolo existe. Compreendeu isso? Rogério, dá para ser mais claro? Então dá uma olhada aqui, ó. Para ser mais claro. Primeira situação. Eu tenho vontade mais livre mais consciência. Isso aqui resulta em dolo presente a culpabilidade. Presente a culpabilidade. Agora, se eu tenho uma segunda situação, onde o agente age com vontade, não livre, por exemplo, agiu sob coação moral, não livre, mais consciência, não exclui o dolo. O fato de não ser livre não exclui o dolo. Eu tenho dolo, porém, sem culpabilidade. Era inexigível conduta diversa. Reparem que nas duas situações, como eu tenho vontade e consciência, eu confirmo o dolo. Como eu tenho vontade e consciência, eu confirmo o dolo. Na primeira situação, sendo essa vontade livre, a culpabilidade está presente. Na segunda situação, sendo a vontade não livre, o que desaparece é a culpabilidade, não o dolo. Com isso, eu consigo convencer vocês de que a liberdade ou não da vontade não é questão que afeta o dolo, é questão que pode afetar a culpabilidade. Ficou fácil? Tranquilo? Rogério, eu fui prestar um concurso e caiu teorias do dolo. O que é isso, teorias do dolo? Vejam, são 3 as principais teorias do dolo. Tem outras, mas as que caem em concurso, e aqui nós não estamos em sede de pós-doutorado, as que caem em concurso são 3. As principais são as seguintes. Vamos lá. Primeira teoria, teoria da vontade. Pela teoria da vontade, dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. Querer praticar a infração penal. Segunda teoria é a teoria da representação. Para a teoria da representação, fala-se em dolo sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível e ainda assim decidir prosseguir com a conduta. Aqui eu quero que vocês prestem atenção. Quando ele diz que existe dolo com a simples previsão do resultado seguida de uma conduta onde o agente decide prosseguir com a ação ou omissão, acaba abrangendo no conceito de dolo, a culpa consciente. Ele confunde os dois.
A teoria da representação, quando afirma haver dolo sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível e ainda assim decidir prosseguir com a conduta, acaba abrangendo no conceito de dolo a culpa consciente. Por quê? Porque nós vamos estudar hoje, na culpa consciente, o agente também tem previsão do resultado. Ele também decide prosseguir com a conduta. Então vejam, a culpa consciente acaba tendo exatamente os elementos que a teoria da representação exige para que se possa falar em dolo. Então tá aqui. A primeira teoria é a teoria da vontade. Dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. A segunda é a teoria da representação, que fala em dolo sempre que o agente tiver a previsão do resultado compulsivo e ainda assim decidir prosseguir com a conduta. Erro da segunda teoria, ela é muito abrangente, acaba alcançando a culpa consciente no seu conceito. A terceira teoria, ela nasceu exatamente para corrigir esse espectro de abrangência da teoria da representação. A teoria do consentimento ou do assentimento diz, fala-se em dolo sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível e ainda assim decide prosseguir com a conduta assumindo o risco de produzir o evento. Opa, a partir do momento que ela fala assumindo o risco de produzir o evento, e é exatamente o que ela acrescentou à teoria da representação, assumindo o risco de produzir o evento, não mais abrange a culpa consciente. Não mais abrange a culpa consciente. Porque na culpa consciente o agente não assume o risco de produzir o evento. Ele acredita poder evitar. Entenderam? Então reparem só como a segunda e a terceira teoria são praticamente idênticas. A diferença é que a terceira teoria, a teoria do consentimento ou do assentimento, acrescentou isso aqui que eu coloquei em amarelo, ó, assumindo o risco de produzir o evento, exatamente para não fazer o que fez a teoria da representação, exatamente para não mais abranger a culpa consciente na definição de dolo. Não podemos confundir as coisas. Compreenderam? Então, eis as três principais teorias do dolo. Rogério, e o nosso código adotou qual das três teorias? Ou quais das três teorias? O Código Penal, no artigo 18, inciso 1, claramente adotou duas dessas três teorias. Vamos ver? Dá uma olhada, presta atenção. Sabrina Franceschini, nossa aluna Sabrina Franceschini. Então, isso aqui é para você, hein? Quais dessas teorias, Sabrina, foram adotadas pelo Código Penal? Sabrina, o Código Penal adotou a teoria da vontade e a teoria do consentimento. Quando o artigo 18, inciso 1 diz: considera-se o crime doloso quando o agente quis o resultado, ele define o dolo direto. E nessa definição do dolo direto, ele adotou a teoria da vontade. Quando o artigo 18, inciso 1, considera o crime doloso quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado, ele define o dolo eventual. E na definição do dolo eventual, ele adotou a teoria do consentimento. A teoria do consentimento. Então guardem isso. Quais teorias o Brasil adotou? No artigo 18, inciso 1, ele adotou, para definir o dolo direto, a teoria da vontade. Para definir o dolo eventual, a teoria do consentimento ou do assentimento. Legal? Rogério, então rapidamente, o que nós já estudamos? Nós já vimos que o crime doloso está previsto no artigo 18, inciso 1. Depois, nós reconhecemos que o artigo 18, inciso 1, nos dá uma definição razoável do que seja crime doloso. Mesmo assim, a doutrina resolve conceituar dolo. E conceitua dolo como sendo a vontade consciente de querer praticar ou assumir o risco de realizar o evento descrito no tipo. Desse conceito de dolo, nós extraímos os elementos do dolo:
consciência e vontade. Eu alertei que a liberdade ou não dessa vontade não é questão de dolo, é questão de culpabilidade. Em seguida, depois do conceito de dolo, elementos do dolo, estudei com vocês teorias do dolo. Pessoal, esse é o esqueleto da sua dissertação no concurso. Você vai falar do conceito de dolo, elementos do dolo, teorias do dolo. E das 3 teorias que nós estudamos, o artigo 18, inciso 1, adotou 2. Teoria da vontade para explicar o dolo direto e a teoria do consentimento ou do assentimento para explicar o dolo eventual. Rogério, depois que nós estudamos conceito de dolo, elementos de dolo, teorias do dolo, o que está faltando? Espécies de dolo. Vai você imaginar que as únicas espécies de dolo que existem, dolo direto e dolo eventual? Lê do engano. Nós temos uma quantidade imensa de dolo criado pela doutrina. Vamos começar com o dolo normativo ou híbrido. Você já ouviu falar do dolo normativo ou híbrido? Rogério, eu nunca ouvi falar. Eu achava que dolo direto e dolo eventual era o must. Não, fudeu, tem coisa pior. Dolo normativo ou híbrido. Só explicando coisas diferentes é que demonstra que vale a pena você fazer um curso como esse. Se eu for ficar com a mesmice, você não precisaria estar pagando o que você está pagando para fazer esse curso, nem perdendo tempo para ficar assistindo essa aula. Então nós vamos agora estudar dolos que talvez você nunca viu. Vamos começar aqui, ó. Dolo normativo, também chamado de dolo híbrido. Rogério, o que vem a ser o dolo normativo, também chamado de dolo híbrido? Esse é o dolo adotado pela teoria neoclássica ou neocantista. Essa espécie de dolo integra a culpabilidade, trazendo, junto com os elementos consciência e vontade, também a consciência atual da ilicitude, elemento normativo que vai diferenciá-lo do dolo seguinte, que é o dolo natural. Rogério, dá para você esquematizar isso aqui? Então vamos lá, ó. Então vamos colocar o que nós vimos na aula passada. Então lembrando da teoria neocantista. Teoria neocantista. Para a teoria neocantista, o que é crime? Crime é fato típico, crime é ilicitude e crime é culpabilidade. Culpabilidade. Então eu vou representar graficamente aquilo que eu expliquei acima. Para a teoria neocantista, a culpabilidade é formada do quê? Imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, é formada de dolo e culpa. Não se esqueçam que para a teoria neocantista, o dolo e a culpa pertencem à culpabilidade. Pessoal, é a chamada teoria psicológica normativa da culpabilidade. É a chamada teoria psicológica normativa da culpabilidade. O dolo que pertence à culpabilidade, ele é formado de consciência, vontade e consciência atual da ilicitude. Pronto. Esse dolo aqui, olha, esse dolo aqui, que pertence à culpabilidade e que tem esses elementos, consciência, vontade e consciência atual da ilicitude, esse dolo é o chamado dolo normativo ou híbrido. É o chamado dolo normativo ou híbrido. Pronto. Não fica fácil? Eu simplesmente, acima, eu redigi esse esquema que está embaixo. Vamos ler outra vez o que está em cima? Olha só. Dolo normativo ou dolo híbrido. Ele é o dolo adotado pela teoria neocantista.
Tá aqui, ó. Espécie de dolo que integra a culpabilidade. Tá aqui, ó. Ele integra a culpabilidade. Trazendo, junto com a consciência e vontade, um elemento consciência atual da ilicitude, que é um elemento normativo que o diferencia do dolo que vamos ver em seguida, que é o dolo natural. Não ficou fácil isso, Tiago? O que eu fiz? Eu conceituei dolo normativo. Você que achou o conceito difícil, embaixo eu simplesmente representei graficamente esse dolo normativo para vocês. Compreendeu isso? Joia? Essa consciência atual da ilicitude é o elemento normativo do dolo. O dolo era composto de um elemento normativo. Tranquilo? Fácil? Então vejam, pessoal, que importante. Coloca para mim aqui, ó. O dolo normativo, ele acaba tendo quais elementos? O dolo normativo, ele acaba tendo quais elementos? Ele tem o elemento volitivo, vontade. Ele tem B, o elemento intelectivo, consciência. E C, um elemento normativo. Consciência atual da ilicitude. Consciência atual da ilicitude. Então, o dolo normativo, presente na teoria neoclássica ou neocantista, tem como elementos o volitivo, o intelectivo e o normativo. Consciência atual da ilicitude. Eu já estou adiantando que é exatamente este elemento que diferencia o dolo normativo do dolo natural, que é o que nós vamos estudar. Aliás, estudamos até agora o dolo natural, mas vou reforçar. Tranquilo? Entenderam? Se cair dolo normativo ou dolo híbrido, como aconteceu na prova do MP de Minas, vocês vão acertar? Sabrina Franceschini vai acertar? Então agora já podemos ir para o dolo seguinte, tá aí, ó, dolo natural ou dolo neutro. Esse é o dolo componente da conduta adotado pela teoria finalista. É um dolo que pressupõe apenas consciência e vontade. É o dolo que nós estamos estudando desde o começo da aula. Então aqui, ó, para a teoria finalista, o crime, ele é composto do quê? Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Eu não estou falando da teoria finalista dissidente, eu estou falando da teoria finalista genuína, tá aí. E a culpabilidade para a teoria finalista, ela é composta de imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. Rogério, cadê o dolo e a culpa? Ó, aqui, ó. Culpa e o dolo. O dolo e a culpa migraram da culpabilidade e pertencem aonde? Ao fato típico. O dolo e a culpa migraram da culpabilidade e pertencem ao fato típico. A culpabilidade, aqui, ela seguiu a teoria normativa pura da culpabilidade. Teoria normativa pura da culpabilidade. Ela deixou de ter elementos psicológicos. O dolo e a culpa migraram para o fato típico. E o dolo que migrou para o fato típico é um dolo composto somente de consciência e vontade. É um dolo despido do elemento normativo. Aliás, olha o elemento normativo que virou. Ó, ele virou o elemento da própria culpabilidade. O elemento normativo que pertencia ao dolo na teoria neoclássica ou neocantista passou a ser o quê?
passou a ser elemento da própria culpabilidade. Passou a ser elemento da própria culpabilidade. O dolo é constituído somente de elementos naturais. É o chamado dolo natural. Tá aqui, ó, dolo natural. Leiam agora o que é dolo natural ou neutro e vejam se o esquema que está embaixo explica ou não explica. Ó, dolo natural ou neutro. É o dolo componente da conduta adotado pela teoria finalista. Tá aqui, ó. É um dolo que pertence ao fato típico, componente da conduta adotado pela teoria finalista. É um dolo composto só de consciência e vontade. Rogério, o que aconteceu com a consciência da ilicitude? A consciência da ilicitude passou a ser elemento da própria culpabilidade. Olha só, a consciência da ilicitude passou a ser elemento da própria culpabilidade, não mais como consciência atual, mas sim consciência potencial. Lá na culpabilidade vocês vão estudar com o Fábio Roque o que significa deixar de ser consciência atual para ser consciência potencial. Legal? Compreenderam? Rogério, então esse dolo normativo é o dolo que nós estudamos no começo da aula, né? Tá aqui, é o dolo que nós estamos estudando, ó. Dolo natural. Põe pra gente aqui, ó. Dolo natural. Quais os elementos? Ele é composto somente do elemento volitivo, vontade, e do elemento intelectivo, consciência. Está despido do elemento normativo, ó, observação. Despido do elemento normativo, consciência da ilicitude. Despido do elemento normativo, consciência da ilicitude. Rogério, e o que aconteceu com esse elemento normativo que antes integrava o dolo? O que o finalismo fez? Esse elemento normativo, consciência da ilicitude, passou a ser elemento da própria culpabilidade. Da própria culpabilidade. Olha só, não tem como você errar isso em concurso, né? Não tem como errar isso em concurso. Compreendeu? Para deixar mais claro ainda, mais claro, para não haver dúvida do que é dolo normativo ou híbrido, dolo natural ou neutro, eu fiz um quadro para vocês. Está aqui, ó. Num dos lados eu tenho o dolo normativo, adotado pela teoria clássica causal, e pela teoria neocantista, ele integra a culpabilidade, tem 3 elementos, consciência, vontade e consciência atual da ilicitude. O dolo natural, ele é adotado pela teoria finalista, ele integra o fato típico, que tem 2 elementos, consciência e vontade. A consciência da ilicitude, a questão afeta a culpabilidade. Pronto. Tá? Então eu fiz esse quadro, eu sei que eu fui redundante, talvez eu até tenha sido bastante repetitivo, enfadonho nessa explicação, mas é para você, se alguma vez errou, nunca mais errar a diferença de dolo natural e dolo normativo. Nós trabalhamos com dolo natural, tá bom? Já que adotamos o finalismo, nós trabalhamos com o dolo natural. Tá ok? Na próxima parte da aula, vamos dar sequência a espécies de dolo.